Penso que sim, penso que sim. Pelo menos estou a trabalhar para isso. Eu penso que eu sou PSD de raiz, sempre fui PSD e não posso negar as minhas origens partidárias. E acho que o PSD, durante os 20 anos que foi governação, até fez um bom trabalho. O último mandato, talvez, tenha sido um mandato que as coisas começaram, de certa forma, a sair dos eixos, mas nós tínhamos uma cariz social muito elevada, todas as crianças tinham atividades desportivas, lúdicas, culturais, gratuitas. Tivemos a água a preços baixíssimos que davam um prejuízo anual enorme, mas porque tínhamos consciência que as pessoas do Concelho de Nazaré não tinham propriamente rendimentos muito altos, fez-se bastante obra, pronto, e no último ano realmente não podemos deixar de assumir que ficou uma dívida bem grande, não tão grande como a que dizem por aí, mas ficou uma dívida considerável para o nosso concelho, que é um concelho tão pequeno. Agora, penso que sim, penso que o PSD poderá ser novamente alternativa. Eu penso de uma maneira diferente e ajo politicamente de uma maneira diferente. Costumamos dizer que eu não tenho muito jeito para política, mas estou na política como estou na vida. Sou uma pessoa simples, gosto de simplicidade e acho que a simplicidade pode fazer grandes coisas e grandes obras. Sou uma pessoa humilde, cresci no meio do povo, conheço-o profundamente, agora mais para o fim também fiz parte da BIR, da parte da patinagem, tenho muitas pessoas amigas que são do Valado, Famalicão, portanto tenho um conhecimento profundo das pessoas, sei o que é que elas precisam e acho que uma política de proximidade é fundamental para uma boa governação local, tal como o nome indica. O PSD, agora, durante estas últimas duas eleições, é óbvio que na primeira eleição que o PSD perdeu, em 2015, salvo erro, 2013, é isso. Em 2013 já havia um desgaste muito grande. 20 anos de governação é muito tempo para qualquer partido, para qualquer Presidente de Câmara, já havia um desgaste. E não se conseguiu fazer a inovação que as pessoas procuravam e que as pessoas gostariam. Agora já é completamente diferente. Eu sempre fiz parte das listas, fui da Assembleia Municipal durante os executivos dos antecessores do atual executivo, mas nunca fiz, de certa forma, parte do executivo, fui sempre da Assembleia Municipal. Portanto, acho que o que necessita para mudar, a mudança está realmente na minha pessoa e na forma como eu faço a política. Sim, na altura, claro que sim, que estive de acordo. Foi uma decisão tomada em conjunto na Conselhia, foi a votos e a maioria, a unanimidade concordou e é óbvio que era eu para não concordar. Com o Sr. Alberto Madail eu não tinha tanto contacto, mas com o Sr. António Trindade nós fomos vereadores da oposição durante o mandato, portanto eu conhecia o senhor e as capacidades do Sr. António Trindade, como é óbvio. Foi uma tentativa, na altura Presidente da Conselhia e todos nós, como é óbvio, decidimos assim, ele decidiu assim, nós acompanhámos, foi uma tentativa de ganhar as eleições. Na política ficou mais do que provado que a soma das partes nem sempre dá um todo. E as ideologias políticas são, apesar de a nível local eu achar que não devia de ser assim, mas as ideologias políticas as pessoas regem-se por aquelas ideologias. E muita gente é convicta, tem convicção na sua ideologia política e custa-lhe e tem alguma dificuldade em votar
quem acompanha o Sr. Trindade e na altura o Sr. Madail não era social-democrata, portanto tinha dificuldade em votar na social-democracia. Quem era social-democrática a nível de ideologia convicta também tinha dificuldade em acompanhar, se calhar, candidatos que de certa forma fizeram oposição ao PSD enquanto ele era poder. Mas tivemos o resultado que tivemos, não há volta a dar. E os dois... Assim, subiram o número de votos em relação a 2013. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que eles, enquanto vereadores, fizeram um trabalho muito bom, muito bom. Agora, eu acho que está na hora de o Partido Social Democrata governar com uma pessoa social-democrata, que é o meu caso. Tem sido uma boa relação, quando necessitamos, os nossos vereadores estão sempre presentes para nos ajudar, para nós conversarmos quando é essencial, especialmente com o Sr. António Trindade, para conversarmos quando vamos preparar alguma Assembleia Municipal. Eles enviam-nos, quando não temos tempo de falar pessoalmente, enviam-nos as declarações de voto, explicam-nos o porquê do sentido de voto, nós analisamos. Algumas vezes não votámos em conformidade com o que eles nos apresentaram, mas normalmente nós discutimos sempre o porquê de não concordarmos, mas nunca há uma discrepância muito grande. Normalmente, se não concordarmos, abstemos-nos, mas houve sempre uma boa relação. Quando eu agarrei na Conselhia, não estava de maneira nenhuma nos meus sonhos eu ser candidata à Câmara Municipal da Nazaré. Mas quando começámos a preparar, que foi logo de imediato, porque nós tínhamos mesmo pouco tempo para começar a preparar as autárquicas, quando começámos a preparar as autárquicas, começámos a falar, eu propus à minha conselhia o que eu pensava, qual é que eram as minhas linhas, o que é que eu queria, e depois o meu vice-presidente e mais alguns membros da minha conselhia propuseram que fosse eu a candidata. Eu pedi, obviamente, algum tempo para pensar, mas pensei pouco tempo. Foi um desafio que eu aceitei de imediato. Acho que posso pôr em prática algumas coisas que eu sempre sonhei e tenho capacidade para isso e amor por aquele conselho para fazer um bom trabalho. Por isso foi com muita convicção e determinação que eu aceitei ser candidata à Câmara Municipal da Nazaré. Eu acho que principalmente qualquer candidatura que eu acho que qualquer executivo, que era o que este já deveria ter feito, apesar de propagandear muito que baixou a dívida, nós ainda estamos com uma dívida acima dos 30 milhões de euros e já lá vão 8 anos. Eu acho que o foco principal de qualquer executivo que seja eleito terá que ser baixar a dívida, tirar a Nazaré da situação de ruptura financeira. Teremos que chegar com a dívida aos 20 milhões de euros sensivelmente, que mesmo assim considero que não é pequena. E esse é o foco principal, porque a partir daí já se pode fazer muito mais, baixar a carga fiscal. Os nazarenos têm uma carga fiscal muito elevada, têm o valor da água mais elevado, penso que se não é do distrito, anda por aí. E esse será o foco principal. Depois, gostaria muito de reabilitar os nossos espaços públicos e urbanos. Por exemplo, na Nazaré, o mercado municipal está completamente degradado. Há pouco tempo caiu uma telha, por sorte não magoou ninguém, tem amianto, aquilo serve-se. E normalmente um mercado municipal, quando nós vamos ser uma terra turística, e os turistas gostam de visitar os mercados municipais, porque é o espelho de uma cultura de um povo, de certa forma, e o nosso mercado municipal não pode estar assim. Gostaria muito, como obra prioritária na Nazaré, requalificar o mercado municipal. Gostaria também de requalificar muitos outros espaços públicos. A Nazaré precisa de embelezamento. O Valado tem aquela praça 25 de Abril numa miséria. O mercado que supostamente seria para o mercado municipal do Valado, está completamente degradado. Gostaria de lá colocar um museu da agricultura
tem que haver uma coesão a nível, se nós dizemos que é Nazaré, eu quando falo Nazaré, normalmente falo no concelho da Nazaré, tem que haver uma coesão territorial, tem que haver uma coesão social, e o turismo não se pode focar única e exclusivamente na Nazaré enquanto monte, enquanto praia, enquanto vila. Nós temos o Valado, que pode ter uma cultura riquíssima que as pessoas podem visitar. Um dia não estavam de praia, pois vamos visitar o Valado, os Frades, e temos que ter lá coisas para acolher as pessoas, não gostarem que aquilo está. Quem diz o Valado diz Famalicão. Portanto, eu gostaria muito de... Estes são os meus, não direi obras principais, não direi obras há mais, como é óbvio, mas este seria o meu foco inicial. O meu foco inicial seria esse. Gostaria de fazer festivais, porque a nossa cultura está muito em baixo. Nós temos, o Concelho de Nazaré tem uma cultura riquíssima, digo que Nazaré Vila, Valado, Famalicão. Nós podemos fazer um festival de teatro etnográfico com representações vivas do que é a cultura no Valado, na Nazaré, como é que os pescadores viviam, como é que os agricultores viviam, como é que se vivia em Famalicão, e assim dar a conhecer ao mundo não só a nossa praia, que é das mais lindas de Portugal, a nossa onda, que é sem dúvida um colosso, mas também a nossa cultura, que é uma cultura maravilhosa e riquíssima. Além do mais, temos artistas nazarenos de todas as áreas que podem ser aproveitados e não ser assim tão dispendioso como se poderá imaginar. E eu penso que isso torna a Nazaré viva. Eu acho que o turismo é sempre força. É sempre força, só que a pandemia veio pôr muitas coisas a nu, e uma delas foi que a fragilidade do turismo enquanto pilar da economia, seja de que sociedade for, porque tivemos parados imenso tempo, ainda está tudo muito periclitante, continuamos a fechar os comércios, os restaurantes, os pequenos comércios, os pequenos comerciantes, o comércio local da Nazaré está em agonia. Eu recebia o pedido de ajuda dos comerciantes de Nazaré, da área não alimentar, que são obrigados, por exemplo, a fechar às 3h30, está em agonia. Isso provou o quê? Provou que o turismo é fundamental, é um pilar realmente forte, mas também abana quando qualquer coisa corre mal. E é muito importante trazer para a Nazaré, continuarmos com o turismo, mas também conseguir atrair para a Nazaré investimento privado, de forma a que não esteja, a nossa economia não esteja tão fundamentada no turismo. No setor primário, sem dúvida, mas temos que criar condições para tal. Não podemos ter os impostos aos valores que temos para poder chamar as empresas. É óbvio que sim, o setor primário é fundamental, até para a criação de emprego, ali no nosso concelho. Nós temos também, por exemplo, Famalicão, em tempos, e acho que ainda há uma área prevista para fazer uma pequena área de localização empresarial. Também está bem localizado para qualquer empresa gostar de lá se sediar e trabalhar ali. E para nós, nazarenos, enquanto concelho, era uma mais-valia termos muito mais investimento privado que quisesse ali sediar-se no Concelho de Nazaré. A estratégia que eu tenho para fixar pessoas de Nazaré, especialmente casais jovens, seria criar habitação social. E quando eu falo habitação social, seria de forma a que os jovens pudessem fazer um arrendamento num espaço de 5, 10 anos, até que a sua vida tivesse assente economicamente, o emprego, já estivesse tudo arrumado, e depois então pensarem em comprar casa. E então que houvesse um espaço, e há, que eu sei que há, por exemplo em Fanhais, há um espaço previsto para a habitação social que pode ser feito nessa perspectiva, não apenas para
habitação mais barata, mas para a habitação de arrendamento mais barato, mas virada para jovens que se quisessem fixar na Nazaré, fossem nazarenos ou que quisessem vir de fora para trabalhar, para fazer a sua empresa, ou os seus filhos estudarem, e essa seria uma solução. Como é óbvio, porque, quer queiramos, quer não, o Concelho da Nazaré, principalmente a Vila da Nazaré, é perto da praia. Não é fácil baixar os preços, não é fácil pedir às pessoas que são donas de casas que aluguem ao ano, não é? Ainda mais a preços baratos, a preços acessíveis, porque as pessoas querem ser compensadas. Temos que pensar ali nas zonas periféricas, a criar condições, escolas, transportes públicos que vão lá com alguma frequência, para que as pessoas queiram fixar ali no nosso concelho. Quem diz Fanhais, poderá-se encontrar solução no Valado, poderá-se encontrar solução em Famalicão. Mas em Fanhais já há um espaço que está pensado para isso, só que nunca foi feito. Sim, é óbvio que os impostos não podem baixar porque nós estamos sobre a pagela do FAM, não é? Mas se o foco tivesse sido baixar a dívida para os 23 milhões, já teria sido possível que isso acontecesse. Poderia ter havido outras escolhas. Eu pessoalmente considero que há algum despesismo. A Câmara Municipal de Nazaré atualmente deve ser a maior empregadora do nosso concelho. Até está inclusivamente a competir com empregadores da Nazaré, com empresários. A Câmara está a ir buscar funcionários que já estavam a trabalharem no quadro de algumas empresas de turismo, de fábricas, e a convidá-los para ir trabalhar para a Câmara. Se isso é comportável com a Câmara, com a nossa dívida, não sei. Que seja necessário despedir, não acredito. Agora, tem que haver uma otimização do pessoal que se tem, não é? Continuamos a querer ir tratar, seja do que for, a nível do urbanismo, e a demorar imenso tempo, porque as pessoas queixam-se que não há pessoal para as ajudar. E para onde é que está o pessoal que entra? Não está a ser otimizado, não está a ser aproveitado. Teria que ser, todas as despesas da Câmara teriam que ser bem revistas, nomeadamente algumas despesas salariais. Durante 4 anos, 5 vereadores a tempo inteiro, se calhar vai dar ajudaria mais um bocadinho a baixar a dívida, não é? Tem que ser pensado despesa a despesa, tem que ser gerido despesa a despesa, porque não, conforme a Senfam, nós estamos com problemas financeiros gravíssimos na Câmara Municipal da Nazaré. E depois da entrada do FAM, o foco devia de ser, efetivamente, baixar a dívida até aos 23 milhões, não é? E não foi. É bonito nós termos o Euroinas, claro que sim, traz pessoas, projeta a Nazaré, projeta. Agora, também nos dá muita despesa a nível de município, que traz algum retorno, talvez traga às pessoas, aos comerciantes, aos hotéis, provavelmente trará. Mas depois esse retorno é pago, é diluído nos impostos que se pagam, na água que se paga caríssima. Então, poderíamos, se calhar, negociar, pagar menos, entregar menos milhares de euros para esses eventos. O Estádio do Viveiro, ter que se alugar um espaço para que o Estádio do Viveiro lá estivesse durante o ano, a preços consideráveis. Todas essas pequenas despesas que ao fim do ano dão milhões têm que ser pensadas ao ínfimo tostão, porque a Nazaré está no estado em que está. Eventos, digo, passagens de ano, Carnaval é fundamental, e eu sou muito foliona, toda a gente sabe. Não vou dizer é nazarena? Sou nazarena e sou muito foliona, toda a gente sabe,
porque eu vejo no desfile, sou alberqueira, sou maltesa, sou muito foliona e acho que o Carnaval é fundamental para levar a alma dos nazarenos e para trazer também pessoas para a Nazaré. Mas será que se tem que gastar tanto dinheiro assim? Será que não podia haver ali uns ajustes? A passagem de ano. Será que nós com a prata da casa, com os nossos artistas, que temos tantos artistas, que nós não conseguiríamos fazer uma passagem de ano como fazíamos antes e gastar menos dinheiro? É neste aspecto que eu acho que as coisas têm que ser pensadas. Vitória para o PSD é ganhar as eleições. É uma vitória. Não há a vitória para o PSD é ganhar as eleições. Qualquer outro cenário não é uma vitória. Não é uma vitória. Portanto, é para aí que estamos a apontar. Se mantiver os dois eleitos como foi nas últimas eleições, será uma derrota, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Os 2 eleitos, 3 eleitos. Para mim, a vitória do PSD na Nazaré é ganhar as eleições. Porquê? Isto porquê? Porque só assim é que eu poderei pôr em prática as ideias que tenho para a Nazaré. De outra forma, não posso. Continuarei a ser oposição, como é óbvio, nunca viro as costas, nunca, sempre dei o peito às balas e lá estou. Continuarei a fazer oposição, mas enquanto oposição fazemos o que temos a fazer, que é oposição. Eu sou apologista de uma oposição construtiva, porque agora há pouco tempo saiu um comunicado que a oposição estava com uma induzida ou uma coisa assim. Eu considero que o tempo todo que fui oposição, eu fui oposição. Eu que estou na política, nunca, jamais em tempo algum, para me servir seja do que for. Eu nunca tive cargos, nunca tive empregos, nenhum familiar meu direto teve cargos ou empregos na Câmara, de maneira nenhuma, e eu sempre estive ali para dar de mim o melhor, para contribuir para o bem das pessoas da minha terra, do meu concelho. Se eu, mesmo sendo executivo do PS, se eu achava que aquela proposta que estavam a apresentar era boa ou trazia mais-valia para a minha terra, eu não ia só porque sou oposição, não, de maneira nenhuma, jamais faria uma coisa dessas. Isso eu não estaria a trabalhar em prol das pessoas que eu gosto, das pessoas do concelho de Nazaré. Portanto, se para uns isso é a oposição estarem como induzido, pois, é assim. Mas é assim que eu vejo, é assim que eu vivo a vida e a política. Nós estamos na política para servir, nunca para se servir, e quando estamos para servir, nós somos os últimos. Para mim, um presidente da Câmara é o último. Está ali como um empregado que a população contratou, digamos assim, para fazer um trabalho em prol dela própria. A partir do momento que um presidente da Câmara é eleito, seja de que partido for, todas as pessoas são municípios dele. Não pode, e infelizmente isso vê-se muito, não pode de maneira nenhuma privilegiar uns porque votaram, porque são amigos, porque são em prol de outros, porque se manifestaram contra. Isso, para mim, o 25 de Abril foi há 50 anos e ainda continuamos assim. Não consigo absorver este tipo de política, mas é o que temos e eu combato da maneira que sei e da maneira que sou. Pode ser para o PSD como para qualquer outro partido, não é? As pessoas não vão dispersar tanto, têm mais facilidade em escolher mediante as ideias que lhes forem apresentadas. Agora é preciso que escolham mediante as ideias que lhes forem apresentadas. E para mim uma eleição só faz sentido assim. Nós na Nazaré, infelizmente, isso não acontece muito. Mas eu tenho muita fé no povo nazareno no concelho de Nazaré, porque
povo do Concelho da Nazaré, apesar de algumas pessoas, bastantes, que as pessoas fazem contas de cabeça, estarem de certa forma condicionadas porque ou trabalham na Câmara ou têm alguém diretamente ligado que trabalha na Câmara, também há muitas outras pessoas que estão a pagar para que isso aconteça. E eu espero que as pessoas tenham, não direi inteligência, mas tenham a clarividência de ver essa situação. E isso tem que se dizer, chega. Um político tem que ganhar pelas suas ideias e pelo seu trabalho. No meu caso, o meu trabalho como uma oposição, de maneira de ser isto, o meu trabalho como pessoa, como munícipe, como cidadã, no caso do atual executivo, tem que, pelo trabalho dele, tem que julgar o trabalho efetivo. E as pessoas cada vez mais têm que votar por isso, e não porque dão emprego, ou porque lhes pintam a porta, ou porque seja o que for. A política tem que ser um trabalho para a comunidade, para o bem de todos. E é assim que eu vejo a política, e é assim que eu vou lutar por ela. E não desisto. Não sei. Muitas pessoas dizem que, como não houve nunca, já houve candidata, mas nunca houve uma Presidente de Câmara mulher, que atualmente há muito essa, eu até não gosto muito dessa expressão, há muito essa coisa da mulher de estar a despertar. Eu sinto-me uma pessoa, que por acaso sou do sexo feminino, e é assim que eu gosto de olhar para as pessoas. Somos pessoas, do sexo feminino, do sexo masculino, com uma cor, com o cabelo, somos pessoas. Eu sinto-me uma pessoa. É óbvio que sendo mulher, sou dona de casa, de trabalho, sou empresária e tenho capacidade para fazer tudo isso. Mas isso é algo que nos está intrínseco a nós mulheres, não somos superiores, é o que eu digo sempre aos homens da minha casa e aos homens com quem eu converso acerca disso. Não somos superiores, nem somos inferiores, somos diferentes. No fundo somos programadas para conseguir dar, não sei se poderia dizer pai a estas crianças todas, não é? Fazer todos estes trabalhos, e é sempre uma vantagem. Não por ser superior, nem por ser inferior, mas por sermos diferentes. Uma mulher é prática, tem uma forma mais prática de ver a vida e de estar na vida. Portanto, eu espero conseguir, realmente a abstenção é um flagelo, para mim é um flagelo. Eu vos digo, isto provavelmente cai mal, mas eu, se fosse daqueles políticos que mandassem, as pessoas eram obrigadas a votar. Ponto final. Quem não votasse perdia certos direitos, porque é através do nosso voto que nós conseguimos fazer um país melhor ou pior, mas que nós colocamos lá as nossas ideias e as nossas opções. Não votar, seja porque está sol ou porque os políticos são assim, os políticos são o que as pessoas fazem deles. Os políticos são o que as pessoas fazem deles. Se a pessoa for calada, pode ter uma capacidade brutal, mas se a pessoa não for astuta, e um político não tem que ser astuto, tem que ser uma pessoa com competência. Há várias formas de nós sermos competentes, não precisamos de ser ardilosos, não é? Se as pessoas querem pessoas espertas e não querem pessoas inteligentes, pois não venham cá agora dizer que os políticos são isto ou os políticos são aquilo. Se um político for transparente e sério, tem muito mais dificuldade em ganhar eleições do que do facto de ser mulher. A verdade é essa. Que as pessoas gostam de que os políticos digam aquilo que eles querem ouvir e não fazer aquilo que eles deveriam de fazer. Portanto, os políticos são aquilo que as pessoas fazem deles e não há outra volta a dar. E é por aí que as pessoas têm que deixar de se abster. Se querem melhor, se querem mais, votam. Passado 4 anos, acham que não votaram corretamente, seja a nível local, seja a nível nacional, pois nas próximas eleições, votam onde acham que é melhor. E assim é que nós colocamos a democracia a funcionar. Agora, ficar em casa não. Ninguém me pede para fazer um apelo, mas é um apelo que eu faço.
A pessoa que vote. Vote, não está contente, não gosta de ninguém, vote em branco, vote nulo. Mas o ato de votar, a pessoa fez. E só assim é que a democracia anda, e só assim é que o país evolui.